Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Vit mandou R$ 6. Você acha que o cinema nacional vai ter evoluído daqui a 3 anos? Em questão de reconhecimento e recursos para produções maiores? Pergunta do cara lá. Essa é uma pergunta, mais uma vez, de futurologia. Eu não sei. E eu não tenho como saber. Entretanto, a partir do que nós temos hoje, a gente pode ter alguns parâmetros. E que parâmetros são esses? É a gente ter a compreensão de que a produção brasileira demanda de algumas questões que avançaram e outras não. Esse cinema brasileiro vai ter evoluído daqui a 3 anos? Ora, se a gente olha para a história do cinema brasileiro, a gente vê uma história de ciclos. Eu tô vendo aqui que tu conhece a Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. A gente teve, mais uma vez, a década de 70 no cinema brasileiro como uma década de grande impacto e crescimento da construção de público para o cinema brasileiro. Só que o que aconteceu nesse contexto histórico? Houve um boicote promovido pelos Estados Unidos de importação, portanto, do Brasil, das práticas americanas no que tange à importação do neoliberalismo. E quando a gente importa o neoliberalismo como prática política no Brasil, o que acontece é a destruição da nossa indústria nacional. Não só no cinema, como um todo. A nossa indústria nacional é precarizada. E a indústria do cinema acompanha essa precarização. Uma indústria forte, que dava retorno social. Só que quando entra o neoliberalismo no Brasil, nós temos uma derrocada, uma decadência, uma precarização dessa indústria, que faz com que o nosso cinema perca espaço, entre num grande limbo de produção. É claro que haviam filmes sendo produzidos no contexto da década de 80, mas reduz-se absurdamente o número de filmes produzidos no Brasil. E quem entra no lugar? Claro, aqueles mesmos que exportaram o neoliberalismo para cá. Esses passam a dominar todas as salas de cinema novamente. Neoliberalismo. Depois disso, a gente tem o cinema da retomada, que tenta retomar esse público, mas aderindo a práticas estrangeiras. A gente tem o governo Lula I, que traz alguns avanços com relação à cota de telas, etc. Mas sempre a Ancine no governo Fernando Henrique Cardoso, mas sempre projetos de mitigação do problema. Nunca de mitigação, assim, muito mitigação, tá? Põe mitigação nisso. Não é nem aquela mitigação com força. Vamos proteger de verdade o cinema brasileiro. Vamos fazer uma cota de telas majoritária. Não é isso. Bota aí um filme brasileiro pra tocar, sabe? E ainda assim, nesses momentos, deu certo. Ainda assim, nesse momento, o cinema brasileiro volta a ter público. Todos os momentos históricos onde a gente teve cota de telas, o Brasil teve público. Teve construção de público. Agora, o que vai ser do cinema brasileiro daqui pra frente? Daqui a 3 anos? A gente não tem como saber daqui a 3 anos, mas a gente pode enxergar o momento hoje. E qual é o momento hoje? A gente acabou de sair de um grande filme-evento. E esse grande filme-evento abriu possibilidades, abriu portas pro cinema brasileiro daqui pra frente. Abriu portas para que as pessoas vão assistir outros filmes brasileiros daqui pra frente. Abriu portas para a construção de um streaming brasileiro, o Tela Brasil, que é um espaço para que filmes brasileiros que não conseguem espaço nas salas de cinema, nos streamings privados, consigam um lugar para ser exibido. Agora, a grande questão que a gente precisa ter em mente é como vai funcionar essa Tela Brasil? Quais são os filmes que a gente vai conseguir ter lá? Como superar, dentro desse contexto, os direitos autorais? Como o Estado vai adquirir esses direitos? A gente não sabe nada ainda sobre o Tela Brasil que a gente possa trazer de maneira mais aprofundada por aqui. É a gente entender que esses filmes-evento por si não bastam. E, portanto, essas políticas públicas elas precisam ser implementadas e avançadas, né? A própria cota de telas, que é uma cota que é renovada por decreto, é uma parada que me impede de avaliar como é que o cinema brasileiro vai estar daqui a 3 anos.
Porque o próximo governo assume e ele pode simplesmente não renovar a cota de telas. Entende? E o cinema brasileiro vai pro saco de novo, porque não tem como se defender do estrangeiro. Agora, uma questão que é muito importante nisso tudo, que a gente vê no cinema de hoje, que a gente não pode perder de vista, é que além da janela de oportunidade que ainda estou aqui abriu, e abriu num momento muito importante, por quê? Porque o cinema está em crise. E quando eu digo que o cinema está em crise, é dizer que o cinema monopolizado está em crise. O monopólio está em crise. Porque qual é o padrão hoje? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque o padrão que a gente tinha no cenário pré-pandemia, ou seja, aquele filme que levava multidões ao cinema, tá em crise, ele não existe mais. A gente não sabe mais qual é aquele filme, aquele tipo de filme que especificamente é garantia de bater bilhão. Esse filme não existe mais. E, portanto, aquele filme que vai ocupar 90%, 80% das salas de cinema não tá nos cinemas hoje. E é nesses momentos de crise que o capitalismo tende a oferecer mais escolhas. Tende. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar a oportunidade para construir público do cinema brasileiro. Porque é nesse momento que haverá mais espaço para que o cinema brasileiro esteja disponível. Mais espaço. E é por isso que é nesse momento que a gente não pode perder a oportunidade de trazer uma cota de telas forte, de trazer regulamentação de streaming, de trazer todas essas questões, essas políticas públicas, a Tela Brasil, de maneira mais assertiva. É esse o momento. A gente não pode perder isso, essa oportunidade. É importante que se tenha em mente que o capitalismo não é bonzinho. Não é como se ele tivesse aqui te oferecendo várias opções porque o capitalismo te oferece escolha. Meu ovo. O capitalismo, ele tende à homogeneização das escolhas e, portanto, poucas escolhas. A grande questão aqui é que, em momentos de crise, no momento que o capitalismo está tentando encontrar o novo padrão, há escolhas, mais escolhas, até que esse padrão seja encontrado. Que até lá nós tenhamos construído público. Que até lá nós tenhamos construído política pública para garantir espaço para o nosso cinema. Para que quando esse padrão seja encontrado, ele não roube novamente 80%, 90% das nossas salas. Saudosa Maloca mandou R$6. Professor, quais elementos estéticos você acha que seriam essenciais para se construir um cinema nacional que reflita a cultura popular brasileira? Então, vamos lá. Uma primeira questão que a gente precisa ter em mente aqui é que essa essencialidade não cabe. De que cultura brasileira nós estaríamos falando quando a gente está falando de uma certa essencialidade para discutir elementos específicos? Ela não existe. É por isso que eu sempre digo para vocês, em toda vez que vocês fazem esse tipo de pergunta para mim, que a construção de uma identidade estética brasileira é uma construção e, portanto, está sempre no gerúndio. Ela é sempre uma busca. Porque se a gente partir da lógica da essencialidade, a gente vai sempre partir sobre um olhar dominante, que geralmente vai ser o olhar do sul, sobretudo da região sudeste. Entende? Então, essa busca, ela deve carregar contexto. Contextos regionais, contexto de classe, contexto de gênero. Tudo isso vai ser abarcado nessa busca por uma identidade estética, entende? Então, se há algum elemento que a gente possa discutir com relação a essa busca do gerúndio de uma identidade estética brasileira, ela parte da compreensão de que existe um contexto para o qual esses filmes estarão sendo discutidos. E a nossa história demonstra isso, mais uma vez dizendo para vocês. A gente já passou por diversos momentos históricos onde nós enxergamos essas contextualidades históricas. A gente passou pelas chanchadas, em seguida pelo cinema novo, em seguida pelos marginais, pela pornô chanchada, pelo cinema da retomada, e aí agora a regionalização dessa produção a partir desses editais. É claro que esses filmes existiam anteriormente também, de pensar no próprio Zeca Tatu, tá ligado? Então, assim, o que eu preciso que vocês tenham em mente aqui é que cada um desses momentos históricos da produção brasileira passou por um processo de crise. Crise posta pelo que vem em seguida, que vai pôr em crise aquilo que veio anteriormente, para que pusesse justamente a roda para girar. Pôr em contradição a história. E pôr a história em contradição faz parte dessa busca por identidade estética, que é uma idealização, é uma ideia, é uma utopia. É uma utopia. A utopia dessa identidade estética. Só que a utopia é aquilo que vai nos fazer mover. É aquilo que nos fará movimentar na direção de algo. Mas esse algo é inalcançável. Porque essa identidade essencial não existe. Não existe. O que existe é uma contextualização de sujeitos inseridos diante de um momento histórico. E que projetam das suas individualidades e coletividades a cultura. O cuidado que a gente tem que ter aqui com essa essencialidade é justamente não deixar que essa nossa utopia e, portanto, esse lugar para onde nós miramos
mesmo sabendo que ela é impossível, porque a materialidade bate nas nossas costas, que essa utopia não seja sequestrada pela classe dominante. Que ela, portanto, conte as nossas histórias. Que determine, a partir de um projeto de padronização dos gostos, de padronização das histórias, padronização das narrativas, o que é nosso. O que são nossas vivências, o que é nossa cultura, aquilo que faz nos movimentar. A sabedoria popular, entende? É o que o Benjamin, inclusive, no seu texto O Narrador, que vai ter aula sobre isso no Introdução ao Cinema muito em breve, vai dizer pra gente quando ele diz que a narrativa tradicional está morrendo. Por quê? Porque essa notícia, essa racionalização dos discursos, geralmente provindas de uma classe dominante, mata essas narrativas épicas, essas narrativas que surgem. Por quê? Porque as narrativas passam a se fragmentar. E ao se fragmentar, passam a discutir justamente sobre uma classe dominante, os desejos específicos de uma classe dominante e, sobretudo, de consumo. E aí, qual é a grande questão aqui? É que a gente tem em mente que essa utopia, esse nosso desejo, não seja sequestrado por uma classe dominante que vai nos dizer o que deve ser, mas que a gente possa entender o nosso contexto histórico e dele fazer a nossa cultura. Reproduzir essa cultura. E ao reproduzi-la, nessa reprodução, encontrar essa nossa identidade estética. Encontrar sempre momentaneamente. Porque amanhã essa identidade e essa cultura permanecem sendo construídas. Renato Wesley mandou R$ 10. Você pode recomendar sites para ler boas críticas de cinema? Plano Aberto, que é onde o Matheus Fiori criou o Plano Aberto, e hoje está o Wallace Andrioli lá escrevendo, por exemplo, que é um dos meus críticos favoritos no Brasil. A Pala de Walsh, que é um site português, mas que também escreve alguns brasileiros. A Multiplot, a revista Foco. O Cineplot eu recomendaria também, mas hoje o Cineplot está fora do ar. E tá aí, alguns. Walter White mandou R$ 6. Preciso que você continue minha série, que você parou no início. Sim, Breaking Bad. Say My Name. Não assistirei Breaking Bad, gente. Desculpa, eu não assisto série. Ah, Felipe, você não chegou na segunda temporada. Eu não vou chegar. Não vou chegar. Desculpa. Anônimo mandou R$ 6. Boa noite, professor. Já pensou em jogar aqueles jogos web de filme tipo Movie Grid Frame na Live? Já pensei, mas eu não sei se vocês adeririam a esse tipo de formato. Vocês iriam gostar? Diz aí nos comentários pra mim.